E aí, jovem Padawan, tudo bem com você? Espero que você esteja bem. Então, eu peguei aqui uma reportagem que fala sobre o Anonymous, que foi o assunto, um dos pontos mais perguntados pelas pessoas, né? E aí, o que de fato é esse Anonymous? Nada mais é do que um grupo de hackers, né? Que ele voltou aí a ser utilizado, voltou a ser acionado. Fazia um tempo que eles não apareciam na mídia, mas eles voltaram agora, especificamente lá nos Estados Unidos, em que eles hackearam, né, tornaram público lá uma suposta ação judicial do Donald Trump, que é o presidente dos Estados Unidos. E, recentemente, eles também divulgaram alguns dados pessoais, algumas informações do presidente do Brasil, né, dos filhos dele, de alguns deputados. E eles divulgaram várias e várias informações que comprometeram, né, a idoneidade moral de algumas pessoas e expuseram informações que geraram muita polêmica, né? E basicamente, quem são esses caras, né? Pelo que se sabe, pelo que se conhece, eles foram formados lá no ano de 2003, né? Então já tem um certo tempinho que eles existem. Agora ele é um grupo de hackers descentralizado. Eles não têm nenhum líder, né? Não se sabe, na verdade, se eles têm um líder. Mas o que se conhece é que eles são uma organização descentralizada. Ou seja, eu não tenho um centro, eu não tenho como, por exemplo, descobrir um ponto estratégico e acabar. Não. Para se acabar o Anonymous, vai ter que ser uma operação-tarefa muito grande. Eu acredito que nem é possível. Por quê? Porque criam-se ramificações. Vários hackers pelo mundo todo podem estar participando e não dá para se saber quem são todos, né? Então, aqui na reportagem, né, eles colocam algumas perguntas importantes que eu achei interessante apresentar para vocês. Por exemplo, como é que eles agem, né? Como é que faz a ação? O grupo age ele como qualquer outro ataque cibernético. E aí, falando de ataque cibernético, ou cyberataque, nada mais é do que ataques a instituições, só que utilizando a internet, ou seja, as redes de computadores, né? Além disso, algumas ações que eles mais fazem, eles derrubam sites, geralmente contra alguns governos, muitas vezes influenciados pela filosofia, pela ideologia contra determinada instituição, contra determinado governo, né? Isso se chama de ataque DOS. Quem foi meu aluno sabe muito bem o que é isso. Mas para quem não foi, ataque DOS nada mais é do que um ataque de negação de serviço, em que eles vão criar um mecanismo em que vão acessar vários computadores, muitas vezes robôs ou zumbis, computadores que foram infectados, para acessar tudo de uma vez um determinado site, um determinado servidor que hospeda esse site e ele, consequentemente, vai ser colocado fora do ar, ou seja, vai ficar fora do ar. Isso é um dos principais ataques que eles fazem, considerado como cyberataque, né? E outros pontos, por exemplo, Anônimos no Brasil, para ser mais específico, né? No país, né, os anônimos eles não se manifestam desde 2013, né? A última manifestação no Brasil aqui aconteceu em 2013, que foram em meio aos protestos lá que ocorriam contra a então presidente Dilma na época, né? Naquela época, né, o seu vice, o Temer, eles tiveram as suas redes sociais invadidas, por exemplo, né? O site do Exército Brasileiro foi invadido e ficou fora do ar por cerca de 15 horas. Então é o seguinte, tudo isso se volta para uma ideia central que se chama cyberativismo, que para quem não sabe é nada mais do que um tipo de ativismo, ou seja, um grupo que se junta através de uma ideia e eles colocam a boca no trombone, eles colocam, no caso, as palavras nas redes sociais, eles colocam, na verdade, as informações para que as outras pessoas possam julgar o que é bom e o que é ruim, né? Geralmente eles são um grupo politicamente motivados que eles vão utilizar de fato a internet para realização e para mobilização, para a junção de mais pessoas que pensam iguais a ele, né? Além de divulgar causas políticas, divulgam causas culturais, divulgam causas sociais, divulgam causas ambientais. Então, vai depender muito de qual causa eles irão apoiar. Mas basicamente é o mesmo ativismo que a gente encontra nas mídias convencionais, no ambiente físico, por exemplo, manifestações contra, né, o fascismo, as manifestações antirracistas, que está acontecendo muito agora,
Só que agora, quando a gente passa para o ambiente da internet, a gente chama de cyberativismo, em que você não vai precisar sair de casa para fazer a sua manifestação, que eu acredito que é uma realidade cada vez mais crescente, principalmente em meio a tantas redes sociais, a tanta divulgação das potências, na verdade, das redes sociais que temos atualmente. Então, pessoal, espero que vocês tenham compreendido, né, os pontos principais. E, para finalizar, eu gostaria de colocar algumas dicas de segurança da informação, que servirá tanto para uma pessoa física, no caso para você, ou até mesmo para uma pessoa jurídica, no caso você que esteja vendo esse vídeo tenha uma empresa. Porque são muito importantes a gente oferecer conhecimento sobre segurança da informação. É muito importante que a gente precise pensar nesse ponto. Há vários e vários anos atrás, nas minhas aulas, eu venho falando sobre a importância da segurança da informação. E agora se faz cada vez mais presente. Essa área está sendo muito bem divulgada, tanto no ambiente pessoal, quanto no ambiente profissional. Por exemplo, muito cuidado com as suas senhas. Basicamente todo mundo sabe, mas poucas pessoas fazem. Então não adianta saber sem fazer. Porque se você não tiver cuidado com a sua senha, facilmente você será hackeado ou craqueado e poderão utilizar os seus dados pessoais para fazer outras atitudes. Por exemplo, recentemente o auxílio emergencial aí foi aprovado por Luciano Hang, um dos maiores empresários do Brasil. E ele justificou que foi feito, sofreu um ataque de cyberterroristas, Ou seja, ele sofreu um cyberataque. Porque muitas vezes você não delega tanta importância, na verdade você não define tanta importância para a sua senha, para os seus dados pessoais. E acaba divulgando muitos dados pessoais e acabam que os cyberataques acontecem principalmente nesses pontos. Então, analise muito bem os e-mails que você recebe, muito cuidado com os e-mails que a gente vai receber, muito cuidado com os anexos que você recebe nos e-mails, Por favor, abra somente aqueles e-mails que você realmente conhece, Até mesmo as mensagens via as redes sociais, Não forneça dados pessoais utilizando as redes sociais. Não forneça, porque é facilmente capturável de forma essas informações e nem sempre tem uma proteção criptográfica, ou seja, uma proteção para proteger essa informação quando vai de uma origem para o destinatário. Invista em backup, ou seja, cópia de segurança. Quem é meu aluno sabe muito bem disso. Porque a qualquer momento você pode sofrer um ataque e perder todos os seus dados. Então é sempre interessante você ter uma cópia de segurança, um backup. De preferência um pouco distante, tanto fisicamente quanto logicamente do seu ambiente de trabalho. Instale antivírus. Agora, tenha antivírus. Hoje em dia, comprar um antivírus, você junta um grupo aí de 5 pessoas, você consegue comprar um antivírus muito barato, a menos de R$30 por ano. Então, não tem desculpa para não pagar antivírus hoje. No Windows, eu uso o Windows 10, eu utilizo o próprio antivírus do Windows 10. Mas eu tenho muito mais cuidado quando eu estou utilizando o Windows por saber das vulnerabilidades e das brechas de segurança que ele tem. Então, o melhor antivírus, na minha concepção, é você mesmo. Nunca coloque arquivos ou baixe coisas que você duvida. Então, fica aí a dica. E se for procurar um antivírus melhor, que seja um pago. E você pague, que não coloque nenhum tipo de gambiarra. Porque isso aí você está correndo mais risco ainda de sofrer algum ataque. Para quem é empresário, para quem é empreendedor, para quem tem empresa, é interessante fazer essa orientação com os colaboradores. Esse tipo de treinamento de segurança da informação dentro da sua empresa. Até mesmo a questão de, por exemplo, uma equipe de TI, um técnico em informática, um técnico em redes de computadores, para fazer esse trabalho de orientação em relação à segurança da informação. E, por fim, muito, mas muito cuidado com os dispositivos móveis. Essa questão de a gente deixar todas as nossas senhas gravadas é um perigo muito grande. E os dispositivos móveis são o principal elemento, são os principais elementos de possíveis cyberataques. Então, espero que vocês tenham gostado aí das dicas de como se proteger e compreendido o que são cyberataques, cyberativismo e o grupo Anonymous. Abraços e se cuidem, hein?